Graça e paz. Sem delongas, vamos logo abrindo aí em Mateus. Hoje é dia de ceia. Então a gente precisa otimizar o nosso tempo, tá? Mateus capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 9. E aí nós vamos saltar para o 18 e ler do 18 ao 23. Amém? À medida que os irmãos forem achando, pode ficar sobre os pés. É sempre uma grande missão e responsabilidade estar aqui com essa atividade de poder trazer a palavra nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê graça abundante aqui, que o nome dEle seja glorificado. Amém, meus irmãos? Vamos ler então Mateus capítulo 13, aí no versículo 1, diz assim: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu sobre solo rochoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora o versículo 18. Aqui no versículo 18, Jesus traz a explicação. Por isso que essa parábola tem esse diferencial. A maioria das parábolas a gente tem que tentar entender o que a pessoa está querendo falar. Essa aqui, ele dá uma colher de chá. Ele mesmo traz a interpretação da parábola. Leiamos então o que é que essa parábola significa. Versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Agora fechando aí, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E produz a 100, a 60 e outro a 30. E amém, meus irmãos. Podeis assentar. Essa é a parábola que nós conhecemos como a parábola do semeador. A gente está muito familiarizado com esse método de ensino de Jesus, parábolas. Ele usava muitas parábolas para poder se comunicar, para poder ensinar. E à medida que Jesus ensinava, e não somente ensinava, mas à medida que ele curava, que ele operava, que ele exercia o seu ministério, muitas reações, até mesmo reações diferentes, passavam a existir. Então, o ensinamento de Jesus, a palavra que Jesus trazia, gerava reações, um tipo de reação em algumas pessoas. Em outros, outro tipo de reação. Em outros, outro tipo de reação. Era o mesmo ensino, Jesus falando, mas produzindo reações diferentes, Então, você tem, por exemplo, os discípulos. Qual que era a reação dos discípulos? Diante do ensino de Jesus, eles eram convertidos. Eles eram transformados. Eles eram ali, a vida deles era mudadas por aquilo que eles receberam. Esses são os discípulos. Só que agora você vai, por exemplo, para
a ala política da época, né? O Herodes, por exemplo. Qual foi a reação de Herodes? Curiosidade. Porque queria ver Jesus para saciar a curiosidade. Então, diante do ensino, da palavra, da vida de Jesus ali, a reação dele era mera curiosidade. As multidões, aí já é outra reação, né? As multidões ficavam entusiasmadas, sabe, uma novidade, e queria ali tirar uma casquinha, né? Um benefício pessoal, uma cura, um negócio, uma promoção. Então, o efeito que a palavra produzia era apenas esse, entusiasmo, né? E interesse próprio. E você chega até em outro público, né? Que era a ala religiosa, os fariseus, os sacerdotes ali, os saduceus. Qual que era a reação dele diante da mesma palavra? Oposição, perseguição, inveja. Então você vê a mesma palavra, o mesmo ensino, a mesma mensagem, reações totalmente diferentes. E aí fica uma dúvida então. Por que nem todos frutificam diante da palavra de Deus? Por que a palavra produz resultados diferentes assim? Por que a mesma palavra produz fruto de conversão em um e não produz em outro? Por que tem essa divergência? Não são dois pregadores, não são duas mensagens, é a mesma palavra e resultados diferentes. Então, nos dias de Jesus, essa pergunta ficava no ar, irmãos. Por que nem todos se convertem? Por que apenas alguns frutificam, outros não? E essa pergunta, que era totalmente pertinente nos dias de Jesus, eu acredito que ela é muito pertinente também nos nossos dias hoje. Porque a gente, diante de uma congregação como essa, né, e de qualquer outra congregação, obviamente você tem pessoas, né, em realidades diferentes. Você vai achar o quê? Irmãos saudáveis, irmãos piedosos, irmãos que estão vivendo a vida cristã intensamente, irmãos que estão dando frutos, irmãos que têm fruto de conversão, de trabalho, de serviço, de caráter. Então você encontra isso na igreja. Só que você encontra também muitas pessoas que não têm o fruto, estão estagnadas, acomodadas. E aí você pergunta, como isso? É a mesma igreja, é a mesma denominação, é a mesma fé, é o mesmo pastor, é a mesma mensagem, é a mesma Bíblia. Resultados diferentes. Uns frutificam, outros não. E aí, como que a gente responde então um negócio desse? Para responder, irmãos, essa pergunta, Jesus vem com essa parábola. A parábola do semeador. E aqui ele vai explicar o porquê que em algumas pessoas há frutificação e em outras pessoas não. E assim, resumindo a ideia de Jesus, ainda aqui nessa introdução, como que ele encara essa questão? Qual que é a resposta que ele dá? O que é que ele quer ensinar com essa parábola? Se você observar aí, a grande questão está aqui, no entendimento, na compreensão, certo? Por exemplo, aí o que foi semeado, né, no caminho, ele diz que é porque as aves vêm e levam o que foi semeado porque ele não entendeu. Observe, é uma questão relacionada à compreensão. E quando chega lá no bom solo, que dá fruto, é porque é aquele que ouve a palavra e compreende. Então, resumindo aqui a ideia de Jesus, é o seguinte: os frutos do reino estão totalmente relacionados e atrelados a uma correta compreensão do reino. Vocês não vão, essa é a ideia de Jesus, nós não vamos frutificar se a gente primeiro não compreender o que de fato é o reino de Deus. O que de fato o reino de Deus significa. Então, diante disso, a mensagem que eu trago aqui nessa noite, né, é essa, é o seguinte tema: reino compreendido, frutos concebidos. Se a gente entender bem o que é o reino de Deus, a gente vai frutificar. E muitas vezes, se está faltando fruto na nossa vida, é porque talvez a gente não compreendeu direito, corretamente, profundamente, o que é que o reino de Deus significa. Amém, meus irmãos? Então, vamos aqui, né, desenvolver esse texto. Aqui eu tenho 2 tópicos. O primeiro deles eu quero considerar com vocês os perfis das pessoas que não entenderam o reino. Os perfis das pessoas que não compreenderam o que é o evangelho e por isso não frutificaram. E o segundo tópico é o perfil daquele que compreendeu e por isso frutificou. E aí a gente faz algumas aplicações práticas e então a gente finaliza. Amém? Os irmãos estão comigo? Vamos lá então. Primeiro tópico aí, perfis de pessoas que não compreenderam. Certo? A gente tem aqui três perfis aí, se você observou. Bíblia ainda aberta em Mateus 13. A gente vai ver que Jesus aí, ele apresenta 3 tipos de solo.
Na verdade, ele apresenta 4. Os 3 primeiros estão relacionados às pessoas que não compreenderam o reino. E o último está relacionado a quem compreendeu. Vamos analisar primeiro esses 3, certo? Depois a gente analisa o perfil de quem compreendeu. Dentro desses perfis de pessoas que não compreenderam, ele traz aqui 3 tipos, 3 perfis. E é isso que a gente vai ver agora. O primeiro perfil que Jesus traz aí é o perfil das pessoas endurecidas. Certo? As pessoas que estão com o coração duro. E isso aí está nos versículos 4 e 19. Leiamos novamente, irmão, versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E o versículo 19, explicando isso: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então, o coração está duro. E é interessante a metáfora que Jesus usa para se referir a esse coração duro. É a metáfora de um solo, né, que é caminho, é parte do caminho. Então, a semente caiu na estrada. Na época de Jesus, irmãos, não havia estrada como nos nossos dias, certo? As estradas, elas passavam no meio das plantações. E não tinha ali um acostamento, a distância era muito próxima, a plantação e a estrada. Então, às vezes acontecia do cara estar lá semeando e sem querer, né, a semente caía no caminho. As aves sabiam disso, iam lá e comia aquela planta. Então, Jesus está falando de algo que é muito natural nos dias dele. E aí você observa que a semente não entra. Por quê? Porque a estrada, irmãos, é o quê? É chão batido, é duro, não está arado, não está trabalhado, está batidão lá, então a semente bate e volta. Então, com essa metáfora, ele está mostrando aqui um coração que está duro, que está endurecido. A palavra bate e volta. Então, esse é o primeiro perfil, as pessoas endurecidas. Agora, o segundo perfil aí é o quê? O perfil das pessoas superficiais, certo? E aí está nos versículos 20 e 21, que diz assim: mas o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, a metáfora que ele usa aqui agora é a do solo rochoso, um solo cheio de pedra. Quem aqui conhece, irmãos, o que é lajedo? Ninguém conhece o que é lajedo? Na minha cidade tem muito lajedo, né? Aquela chão, uma laje bem grande de pedra. E aí o vento sopra, né, a terra, e a poeira vai acumulando em cima desse lajedo. Daqui a pouco tem uma camada boa de terra assim. Você pensa que é terra, mas na hora que tenta cavar, pedra. Então, esse é o segundo solo aqui que Jesus está falando, que representa uma pessoa superficial. Ela até tem alguma coisa, até tem um interesse, até tem uma disposição. Tem terra suficiente para germinar uma planta, mas não tem terra suficiente para crescer e desenvolver a planta. Ele é superficial. Ele vai só até determinado limite ali e depois acabou. Então esse é o segundo perfil, as pessoas superficiais. E o terceiro perfil agora, aí no versículo 22, é o perfil das pessoas divididas. Olha aí, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A metáfora que ele usa agora é de um solo que foi trabalhado, é mole, a semente entra, não é superficial, ela cresce para baixo, só tem um problema, né? O mato ali não foi contido. Então a planta cresce, mas chega um determinado momento que o mato sufoca. E eu tive que aprender de forma muito triste, irmãos, que a lei da agricultura é assim: a gente precisa capinar. Até um tempo atrás não tinha muita noção clara disso não, pastor. Eu comprei uma roça lá na minha cidade e fui tentar fazer uma plantação de feijão, irmãos. Andu, quem conhece aqui andu? Fui fazer minha roça de andu. Aí fui lá, Beto, semeei, falei pronto, estou livre, só esperar agora a colheita para fazer a farofa e tudo. Eu não tinha tempo de cuidar, né? Eu só plantei e deixei lá.
Moral da história. Aprendi de forma muito literal e prática, né? Que uma planta não precisa só de terra e de água, ela precisa também de espaço. O mato nasceu, irmão, e comeu minha roça de andu. Então, Jesus está falando que desse solo, né? Que ele é cercado por mato que não deixa frutificar. Então, esse aqui são os perfis de pessoas que não entenderam o reino. São pessoas endurecidas, ou superficiais, ou divididas. Agora, ainda nesse primeiro tópico, eu quero ver com vocês aqui a aplicação disso. Na prática, no nosso dia a dia, no século 21, como que se manifesta aqui esses perfis? Irmãos, será que eu não estou falando aqui perfil de algum de nós? Será que aqui não se enquadra? Será que a gente não tem vivido uma vida que de repente se enquadra nesse negócio aqui? É isso que eu quero ver agora. Vamos ver o que é uma pessoa na prática que é endurecida ou superficial ou dividida. A começar pelos endurecidos. Esse perfil aqui de endurecido é interessante. Ele não está muito presente aqui na igreja, certo? Ele se manifesta mais lá fora. Por quê? Se você observar aí na parábola de Jesus, essa pessoa que ele não tem contato nenhum com o reino, não tem aproximação nenhuma, abertura nenhuma. A semente bate e volta. Então, é aquela pessoa que está totalmente endurecida, sabe? A semente não chega nem a germinar. Ela é rejeitada ali de pronto. Então, é isso que é o endurecimento. As pessoas que, né, não querem nada com o reino de Deus. E isso está normalmente lá fora, certo? Então, na prática, esse endurecimento se manifesta aqui. Eu listei aqui 3 posturas, né? A primeira dela é o desinteresse total. A gente lida com pessoas assim, né? Você vai tentar evangelizar o cara. Meu irmão, eu queria compartilhar uma palavra contigo. Muro de assunto, já vem com essas coisas de crente. Não. Endurecida. Ô, meu irmão, toma aqui um folheto. Não, eu quero não. Endurecida, meu irmão. Meu irmão, vamos na igreja ali. Não, aqui igreja. Não quer. Não, obrigado. Você passa 200 anos convidando. Nunca vai. Endurecida. Então, é esse desinteresse total. Além disso, uma outra postura que caracteriza o endurecimento é o escárnio. Muitas pessoas, elas não só são desinteressadas, mas fazem questão ainda de escarnecer, de zombar, de ridicularizar. Então eles zombam da fé, certo? Zoa, né? Esse negócio aí, isso é besteira, isso aí é engano, isso aí é coisa de gente besta, mas na igreja, né? Eu vou curtir a vida, né? Quando tiver prestes para morrer, eu aceito Jesus. Piadinha, brincadeirinha. Os irmãos conhecem alguém assim, irmão? O que é isso? Pessoa endurecida. Endurecimento se manifesta também através de escárnio. E uma outra postura de alguém endurecido é a perseguição. Aqui é a postura mais dura. Tem pessoas que estão tão endurecidas que não basta rejeitar e escarnecer. Tem ainda que perseguir. Tem que judiar os crentes. E muitos deles chegam a matar. É por isso que muitos cristãos são mortos, irmãos, perseguidos, presos. O que é isso? Pessoas endurecidas. Então, esse é o perfil dos endurecidos. E por isso que eu falei que ele é mais presente lá fora. Agora, a partir do segundo perfil, aí o jogo muda. Não é mais lá fora. O segundo perfil é agora, ó, é dentro. É aí que a gente tem que ficar atento. O segundo perfil, então, aí avançando, é o perfil das pessoas superficiais. Aqui, irmãos, o foco muda. Não é mais lá fora, é dentro. Porque se você observar, essa pessoa aqui, ela tem um contato com a palavra. Ela tem uma receptividade. No versículo 20 aí fala que essa pessoa, ela ouve e logo recebe. E não só recebe, recebe com alegria. Então veja, alguém que tem um contato com o reino. É alguém que foi evangelizado e entende, não, é isso, eu quero ser cristão. A pessoa, ela chega a se converter, ela pode chegar até a se batizar, pode chegar a frequentar a igreja, viver aquele primeiro amor, aquela coisa toda. Então, isso aqui é o que é muito presente. Qual que é o problema aqui? É que tudo isso, essa alegria, recebeu a palavra, a glória a Deus, amém, irmão. Tudo isso aqui não passa de uma fase. Não passa de um momento, de uma etapa da vida, uma temporada. Não é para a vida toda aquilo. É momento, situação de momento. Então é isso que a pessoa superficial, ela aceita o reino, ela quer, ela recebe com alegria a palavra,
mas superficialmente, por um tempo apenas. E agora, indo de forma mais prática, como que se manifesta a pessoa superficial na prática? E aqui 3 posturas também. Primeiro, a acomodação. Aquele irmão está aqui entre nós, é da igreja, é membro, mas é muito acomodado com sua vida espiritual. Não, eu já leio minha Bíblia, eu frequento ali domingo, dou a minha oferta, meu dízimo, meu negócio, né? Não bebo, não fumo, não roubo. E tá nota 10. Tá ótima a minha vida. Não vou para o carnaval. Tá uma bênção. Não adoro mais São Jorge, São João. Pronto, está acomodado nisso. Basta isso. Apenas a vida religiosa diária. Então é superficial. Essa é a primeira postura, a pessoa que está acomodada. Além da acomodação, tem também algo parecido, que é a preguiça. Quantos irmãos entre nós, maculados com esse vício aqui, a preguiça. E aí, o que é preguiça? A gente tem que ter isso muito claro, né? Porque se preguiça for indisposição para buscar Deus, indisposição para ler, para orar, indisposição para jejuar, indisposição para congregar, então aqui todo mundo é preguiçoso, a começar de mim. Se preguiça for só a indisposição, porque essa indisposição a gente tem natural, gente. Isso é a velha natureza, o velho Adão em nós, ele sempre vai ser indisposto. Então a preguiça se manifesta não na indisposição, mas no fato de você não lutar contra a indisposição. Então eu estou indisposto para ler escrituras? Não leio. Estou indisposto para congregar? Não congrego. Eu estou indisposto para orar? Eu não oro. Então aí está a preguiça. Quando a gente deixa de lutar com a nossa indisposição e vai vivendo sem leitura, sem palavra, sem oração. Preguiça, gente. E isso nos faz também superficiais. Se a gente não lê, se a gente não procura compreender, se a gente não vai atrás, se a gente não procura desenvolver uma vida pessoal, íntima com Deus em oração, a gente vai ser superficial, inevitavelmente. Agora, uma terceira postura aqui, que já é diferente de preguiça, é o pragmatismo. A pessoa não é preguiçosa, ela gosta de ler. Inclusive, na faculdade, na escola, manda ver, sabe? Escreve mestrado, doutorado, a pessoa ama livros, tá? Não tem problema nenhum de preguiça. Sabe qual é o problema dela? É que ela é pragmática. É a motivação dela em relação à fé. O que é pragmatismo? Você quer resolver os problemas ali de forma instantânea e apenas dessa vida. Ou seja, a pessoa não está buscando a grande verdade, o grande propósito de Deus, o que significa lá no fundo, lá no oculto, o que Deus quer para a vida dela, o que é o cristianismo de fato, o que é andar com Deus, o que é ser cheio do Espírito. Não. Ela quer resolver os problemas do dia a dia. Meu problema emocional, né, o problema das minhas finanças, meu problema emocional, meu problema a minha saúde mental, meu problema relacional, meu problema no meu casamento. A pessoa quer isso. Então ela não quer nada de profundo na fé em Cristo. Ela quer resolver os problemas pessoais, e isso é pragmatismo, e isso também nos torna superficiais. Então Jesus está falando disso aqui também. O solo raso, que não vai fundo, que se acomoda, que é preguiçoso e que é pragmático, quer só resolver as coisas em um clique, em um botão. 5 leis espiritual para isso? Não, irmãos. Essa pessoa não entendeu ainda o reino. E aí a gente chega no último perfil aqui, que são as pessoas divididas. Isso aqui é o mais perigoso, irmãos. Isso aqui a gente tem que lutar diariamente. Porque, observe, ele não é superficial. Ele tem chão para baixo. O problema dele não está embaixo, o problema está em cima. Os matos. A erva daninha que sufoca. Esse aqui é o que bate na trave. Chega a fazer uma árvore grande. Flora, mas o fruto não, na hora de dar o fruto, não dá. E o que é que gera essa divisão no coração dele? Aí é interessante que o próprio Jesus vai trazer no versículo 22, quando ele diz assim, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, primeira coisa, e a sedução das riquezas, segunda coisa, sufocam a palavra. Então Jesus ele aponta claramente o problema. É os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Irmãos, o que é isso? O que significa isso aqui?
O que é cuidados do mundo? A gente precisa entender isso. Primeiro, compreendendo o que não é, certo? Porque aqui aparece a palavra mundo. Então, alguém pode entender cuidados do mundo como mundanismo, né? Então, a pessoa está cheia de cuidados do mundo, só pensa no carnaval, pré-carnaval, isso, aquilo, outro, folia. Não é mundo nesse sentido, tá? A palavra mundo aqui, o sentido, é do mundo natural, dessa vida, desse tempo, a nossa vida secular, né? Acordar e trabalhar, pagar boleto, é isso, é a vida normal. Então, é os cuidados relacionados a essa vida normal. Então, não vamos entender aqui como mundanismo. E segundo, a gente não pode entender também que Jesus está nos ensinando aqui a ser irresponsáveis com essa vida secular. Como é que a gente não deve ter preocupação nenhuma, que a gente não deve cumprir nossos horários, que a gente não deve pagar nossas contas, não deve ter preocupação. Não, os cuidados básicos tem que ter em todo ser humano, principalmente se for cristão. Então, o que é cuidado do mundo aqui, irmãos? O cuidado do mundo é a preocupação excessiva, que vai além do básico. É um envolvimento excessivo. Ele se envolve com essa atmosfera de vida, com esse mundo, com os problemas, com as questões, em uma dimensão que acaba prejudicando a vida espiritual dele, acaba desconcentrando, desconectando ele do Senhor. É isso que é os cuidados da vida. É quando você está tão submergido, você está tão envolvido, você está tão infiltrado, demanda, trabalho, e você não está mais conseguindo ter contato com o Senhor. Então é sobre isso que ele está falando, o cuidado em excesso. E esse excesso pode ser tanto quantitativo como qualitativo. Quantitativo, muitas atividades. A gente é só um ser humano, o nosso dia tem só 24 horas, a nossa semana tem só 7 dias, e parece que a gente não se dá conta disso. A gente se envolve com tanta coisa, a gente assume tantas frentes, a gente se intromete em tantas questões, que simplesmente fica inviável e impraticável de fazer. E no século 21, meus irmãos, isso é muito fácil de acontecer. A gente vive a geração que a gente consegue estar conectado com tudo ao mesmo tempo. A gente consegue saber o que está acontecendo no redor do mundo. Qualquer pessoa pode nos ligar a qualquer tempo. Então é muita coisa, é muita informação, é muita responsabilidade, é muito compromisso. A pessoa se perde. Então, eu escrevi aqui, trabalho principal, depois o trabalho extra, fazer a grana extra, depois o empreendimento, depois a faculdade, depois o mestrado, depois o doutorado, depois tem que estudar para concurso, depois pegar o filho na escola, depois cuidar do cachorro, depois perder 2 horas no trânsito, levar o carro para a oficina, marcar exames, ir na consulta, consertar a torneira e por aí vai. Agora, ó, e o pior, eu coloquei aqui, fazer tudo isso, enquanto responde a todas as mensagens no Zap e acompanha tudo que viraliza nas redes. Gente, é só 24 horas. A gente tem que ter cuidado, senão essas coisas nos sufocam. E na hora que a gente dobra o joelho para orar, vem os problemas, as coisas. Ui, fulano, não pode ser assim. Cuidados da vida. Jesus está falando, cuidado. Você pode estar dividido. Então, os cuidados da vida se manifestam quantitativamente ou também qualitativamente. Tem aquela pessoa que não tem muito compromisso, não. O problema é que a forma como se envolve com as poucas coisas que tem, se envolve demais. Então, é o meu trabalho, eu dou tudo por esse trabalho. É o meu sonho, aquela faculdade, aquele curso. Aquela viagem que eu quero. Se envolve demais. E isso também deixa o nosso coração dividido. Então, esse é o primeiro problema, os cuidados da riqueza. Não, os cuidados desse mundo. Agora que vem a fascinação das riquezas. E aqui, irmãos? O que é que Jesus está falando aqui? Fascinação das riquezas. Vocês perceberam aí? Não é riqueza, é fascinação da riqueza. Então o problema não é ter alguma coisa. O problema é ter fascinação pelas coisas que tem. Certo? O que é uma pessoa fascinada? Isso aqui é fácil demais de perceber, né? Eu preciso trocar meu celular. Eu preciso daquele Pro, Max, Plus. A casa própria. Meu Deus. Eu não aguento mais pagar luz. Eu preciso de uma casa própria. Minha casa precisa reformar. Não aguento mais, tem que reformar. E fica agoniado. E perde energia com isso. E tudo gira em torno disso. Isso pode ser fascinação da riqueza. Meu carro eu tenho que trocar. Eu tenho que ter a minha poupança, o meu pé de meia. Essas coisas mexendo demais. Isso pode estar fascinando, irmãos, a gente. A gente vive uma sociedade materialista. Isso não pode tomar o nosso coração.
E aqui então a gente trabalhou os perfis das pessoas que ainda não compreenderam o reino de Deus. Se você está endurecido, ou se você então está superficial, 10, 20, 50 anos, e não sai desse beabá, e não sai dessa vida cristã, meio lá, meio cá, superficial. E se você então está dividido, muita coisa, sabe como é, Thales? A correria, e essa correria impede você de frutificar. Talvez você não compreendeu o reino de Deus. E aqui já indo para o fim, a gente vai ver então agora o perfil dos que compreenderam, entenderam, tiveram discernimento do que é o reino de Deus. A gente chega então ao versículo 23, esse é o nosso último versículo aí. Versículo 23, irmão, sabe o quê? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Então o que é aqui? É o que ouve e compreende. Compreende como assim? Ele compreende o reino de tal modo que ele sabe que ele não pode ser endurecido, que ele não pode ser superficial e que ele não pode ser dividido. Ou seja, ele compreende o reino como uma grande causa da vida dele. O reino de Deus não é algo que eu posso lidar de qualquer jeito, de qualquer modo. Não é algo que eu posso ser superficial. Antes, é a minha vida. O reino de Deus é tão elevado, é tão glorioso, é tão precioso, que eu não posso nem dividir isso com nada. Não é que eu não vou deixar de trabalhar, de estudar, não. É que trabalho e estudo está em uma posição no meu coração secundária. O que está lá no centro e no trono do meu coração é o reino, é Cristo Jesus, é andar com Ele, é viver nele, é crescer nele. Você compreendeu o reino de Deus de tal modo que o reino de Deus não é só apenas uma parte da sua vida. O reino de Deus é toda a sua vida. Você passa a girar em torno disso. O reino de Deus passa a ser o ponto gravitacional em torno do qual a sua vida gira. As suas decisões são tomadas com base nisso. Quer isso ou não quer isso? Deixa eu pensar aqui. No que é que isso vai glorificar a Deus? Como que isso vai fazer o reino avançar? Não vi nada. Quero não. Não, mas é bom para tu. Não, mas não quero. O que eu quero é o reino, não é a coisa, isso é o reino avançando, crescendo. E aí, para não correr o risco de não trazer uma explicação clara o que é essa compreensão do reino, eu trouxe aqui, irmão, sinalizando 3 exemplos de pessoas que compreenderam o reino. Quer saber o que é uma pessoa que compreende o reino e que tem o reino de Deus na máxima estima, na máxima consideração e leva com a máxima prioridade? Está aqui, exemplos na prática. Quem já ouviu falar aqui? Takashi Nagai. Foi um médico japonês, em Nagasaki, sobrevivente da bomba atômica. Desenvolveu leucemia por causa da radiação e foi transferido para se tratar junto com os pacientes. Havia tratamentos capazes de garantir uma melhora do seu quadro e um consequente retorno à sua carreira de médico. Porém, ele entendeu que ali onde estava, testemunhando aos doentes e médicos na condição de paciente, era um local estratégico onde Deus havia abrido grandes portas de evangelização e salvação de almas. Assim, optou por tratamentos mais conservadores e até chegou a orar pedindo que Deus não o curasse, a fim de permanecer no mesmo lugar e completar a obra de Deus ali. Olha o que é a compreensão do reino. Deus não me cura, eu preciso estar aqui. Esses pacientes, se eu abrir uma porta, tá bom, o reino precisa avançar aqui, não me tira dessa doença. Vocês compreenderam o que é o reino de Deus, irmão? O que é compreender o reino de Deus em máxima estima? A gente deixa de ser o centro. As coisas deixam de girar em torno das minhas necessidades. Não, é o reino. A oração que Jesus ensinou foi essa: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. O reino passa a ser tudo, irmãos. Outro exemplo, Eric Liddell. Quem já ouviu falar? Atleta escocês, favorito na corrida dos 100 metros. Olha que eu peguei exemplo, não peguei exemplo de pastores, líderes, eu peguei exemplo de gente comum, um médico, agora um atleta, um corredor. Atleta escocês, favorito na corrida dos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Paris, de 1924, um atleta de nível olímpico, e favorito a ganhar os 100 metros, No entanto, recusou a correr, porque a corrida caiu num domingo, e ele cria firmemente que o domingo era um dia especial dedicado ao Senhor. Depois de recusar a glória de ser campeão olímpico e chocar o mundo, Liddell foi transferido para a corrida dos 400 metros e, contra todas as probabilidades, ganhou o ouro nessa modalidade que não era a sua. Irmãos, na época, porque a gente tem memória muito curta,
Mas na época isso chocou o mundo. O cara estava lá com a faca e o queijo na mão para ser campeão olímpico, mas a corrida cai no domingo. E ele, acho que era um bom batista, né? Domingo. Não pode, é dia do Senhor. Não correu, recusou o ouro. Por quê? O reino de Deus é maior do que o ouro, é maior do que ele, é maior do que o nome dele. O reino de Deus é maior que tudo. Então, o grande ponto dessa história não é ele ter ganhado o ouro nos 400 metros. É ele ter colocado o reino de Deus nesse nível de prioridade. E outro exemplo aqui, os missionários morávios, né? Missionários cristãos do século XVIII que deixaram todo o conforto da civilização para evangelizar os escravos que viviam no Caribe. Imagina, irmão, a alegria, né? Fernandinha, imagina aí a alegria de ser missionário, está indo para o Caribe, vai evangelizar os não alcançados. Chega lá, uma surpresa. É contra a lei que um homem livre evangeliza um escravo. A lei do lugar não permite. E eles eram homens livres. Não podia evangelizar. Ia contra a lei. O que é que esses irmãos fazem? Bom, fiz minha parte, né? Agora é voltar para casa. Irmãos, o reino de Deus, na mais alta estima. Olha o que é que esses homens vão fazer. Eles então se entregam, se doam como escravos, a fim de poder terem contato com os escravos e evangelizar os escravos. Será que a gente entendeu o reino? Será que a gente compreendeu o que é o reino de Deus? Irmãos, é mais do que tudo. É mais do que a minha vida, é mais do que os meus problemas. É mais do que eu. Não sou eu em primeiro lugar. É o reino. É Ele. É o nome dEle ser conhecido. É eu ser conformado à imagem de Cristo. Irmãos, por favor, não vivam a vida de vocês. Não desperdicem a vida de vocês. Não joguem fora a vida de vocês, vivendo endurecidamente, vivendo superficialmente, vivendo dividido com esse mundo. Vamos ser bons solos. Vamos ser terra boa. Vamos priorizar o reino. Jesus está voltando. Nós estamos na última era. Breve Ele voltará. Não vamos ser tomados pela frieza. Não vamos cair no comodismo. Não vamos ser acomodados, preguiçosos, pragmáticos. Vamos buscar a fonte da vida. Vamos buscar conhecer Ele profundamente. Ter intimidade com Ele, comunhão com Ele. Vamos viver pelo reino. Esse é a única vida, na minha opinião, que vale a pena ser vivida pelo reino. O reino. O reino. Que Deus nos dê graça, irmãos. Nós possamos renovar o nosso compromisso aqui. É uma noite de renovação de aliança. Ceia é isso. Primeira ordenança é o batismo, que marca o quê? O início na caminhada. Segunda ordenança é o quê? A ceia, que marca a permanência na caminhada. É por isso que a gente só se batiza uma vez, mas ceia várias. Porque a gente só entra uma vez, mas precisa permanecer constantemente. Vamos renovar, irmãos, essa permanência no Senhor de forma diferente nessa noite. Vamos realmente priorizar o reino. Não vamos viver de qualquer jeito. Não vamos viver de qualquer modo. Não vamos ser superficiais. Esse é o apelo do Senhor. Ele não morreu e ressuscitou para a gente viver de qualquer modo, para a gente disputar Ele com as migalhas desse mundo presente. Só quando o reino de Deus se torna tudo é que a gente realmente entendeu a fé. Pastor, pode vir. Pode ler só um poeminha que eu, preparando o sermão, bateu lá uma inspiração poética. Vê, irmão, se tem futuro. Qualquer coisa, a advocacia dá ruim, né? Eu entro aí na literatura. Diz assim: para quem realmente compreendeu o cristianismo, o reino de Deus não é apenas uma parte da vida. Ele é toda a vida toda. Nada faz sentido se o alvo e o propósito não forem um reino. Sonhos, projetos, metas, desejos pessoais perdem o sentido. E então o reino de Deus se torna o seu sonho, o seu projeto, a sua meta e o seu desejo. Não é sobre se tornar um religioso e frequentar a igreja aos domingos. É sobre ser afetado por verdades que desmoronam uma cosmovisão superficial, acomodada, egoísta e materialista, para estabelecer o reino de Deus como ponto gravitacional em torno do qual tudo passa a orbitar. É aqui que entra a parte do poema. Todo pensamento,
todo sentimento, todo planejamento, toda ação, toda decisão, do agir ao falar, do vestir ao gastar, do rir ao chorar, do ir ao ficar, do comer ao beber, do viver ao morrer, o reino de Deus. Amém, meus irmãos, que a gente possa ser tomado desse senso de prioridade e que o reino de Deus realmente seja tudo em nossa vida. Amém?